Bem-vindos ao IPCcast, nosso hub de conteúdo da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Meu nome é Débora Machado e eu sou primeira secretária da UMP aqui da igreja, e nessa noite eu vou estar como host desse episódio. Olá pessoal, eu sou a Fertize, líder do Ministério de Comunicação aqui da IPC, e hoje a gente vai bater um papo com um dos nossos pastores aqui da nossa comunidade. Ele é mineiro, gosta de galinhas, adora usar chapéu, é marido da Lidiane e pai da Bela e do José. E antes da gente soltar a vinheta, para aí 5 segundinhos que você está fazendo, já copia o link, já manda para os seus vizinhos, para sua família, nos grupos da igreja, já convida a galera para assistir com a gente, ativa o sininho para receber todas as notificações do nosso canal e vem com a gente. Roda a vinheta. Queremos agradecer também o nosso parceiro Girafas do Parque Shopping Barigui. É ele que tem nos ajudado a construir todo esse canal e todo o conteúdo que está sendo liberado aqui. É isso aí, pessoal. Então hoje, como que a gente começa essa prova? Pastor Davi Nogueira. Começar tomando um cafezinho. Obrigado, Débora. Que Deus te abençoe, querida. Um prazer a gente estar aqui. Opa, olha, café de verdade, viu? Café de verdade, não é café, com fumacinha e tudo, ó. Muito bom, gente. Cafezinho essa hora, bem né? De Minas. Pois é, você sabe que tem gente que vai lá em casa e só para tomar café nessa canequinha. Opa. Até hoje, tô indo aí tomar um café nessa canequinha. Isso aqui é... Algo legal. Não é só saúde, não é só pelo mineirismo, não. É porque eu gosto mesmo, é memória afetiva. Eu e o Vini gosta tanto que foi lembrancinha do nosso casamento. Ó. E a gente canequinha. silvou a arte, assim, a data, e a gente deu pros padrinhos. Muito legal, né? Original demais, né? E eu acho mais gostoso também, quando Fica é bom, assim. No... Fica bom. E aí, pastor? Conta pra nós. Ô, gente, que alegria poder estar aqui hoje, compartilhar com vocês. Esse bate-papo gostoso, falar da vida, das experiências. Estou muito feliz pelo convite. Muito bom. E conta pra gente, como foi a sua vinda pra Curitiba? Você é mineiro. Sou mineiro de Passa Quatro. Passa Quatro é uma cidadezinha histórica lá no pé da Serra da Mantiqueira. Bem a divisa ali, se você pegar São Paulo, o pessoal se confunde muito com Santa Rita do Passa Quatro. Não é Santa Rita do Passa Quatro, é Passa Quatro. Tríplice divisa ali, Minas, Rio, São Paulo. Passa Quatro fica ali, uma cidade histórica, pé da Serra da Mantiqueira. Cresci lá em Passa Quatro. E logo com a conversão eu já engatei o ministério e, enfim, vim parar em Curitiba em 2010. Eu tive um convite para vir para cá fazer o meu curso de teologia, né? Porque eu antes disso eu já vinha de 10 anos de ministério pastoral, mas como evangelista. E tive a oportunidade de vir para cá fazer teologia, e aí eu fui plantar uma igreja. Eu vim a convite de uma igreja local que tinha um projeto de plantação de igreja. Não era, inclusive, a intenção de me trazer para cá, não era essa, mas eu cheguei, aí o pastor resolveu desengavetar o projeto e eu estava fazendo um seminário, então tive a oportunidade de plantar uma igreja. E aí começou a sua história aqui em Curitiba. Aí começou a minha história em Curitiba. E você, depois disso que você conheceu a Lid? Não. Não, conheceu antes. Eu conheci Lidiane em 2006, no acampamento de carnaval. Na verdade, a Lidiane já me conhecia antes. É muito engraçado essa história. Você já era famoso, tá? A Lid também é da mesma cidade? Não, a Lidiane é de Conceição do Rio Verde. Minas também? Minas também, sul de Minas também, mas fica 1h30 da minha cidade. Para o pessoal entender bem, do lado de Varginha. Varginha ficou famosa música do ET e tal. Ela achou o ET dela lá em Passa Quatro, entendeu? Entendi. A Lidiane já me conhecia, porque antes da gente se conhecer, eu já era evangelista. Eu pregava em acampamentos e tal, mas sobretudo ministrando louvor. Ia em muitas igrejas ali, aqueles seminários assim, né? Eu
barba, cabelo e bigode, né? Você dá aula na escola dominical, você ministra louvor, você prega. E aí, nesse acampamento, a Lidiane já me conhecia de outros acampamentos, encontros e tal, mas a gente se cruzou o olhar, assim, aquela coisa de amor da primeira gente. Quando eu bem assim de Deus, né? Morena, entrando ali, vocês não têm ideia. Vocês tinham quantos anos nessa época? Eu tinha, Débora, 25, eu não tinha feito 26 ainda, ele já tinha 20. Novinho. E a gente se conheceu ali, e a gente saiu dali já de casamento, não a data, mas eu falei para ela assim, olha, se não for pra você casar comigo... Nem vão perder tempo. Nem vou perder tempo. É isso aí. E ela já te conhecia, mas você foi naquele acampamento. Foi naquele acampamento que eu vi. E a Lidiane, ela estava saindo de uma campanha de King's Kids. E na campanha de King's Kids, Deus tinha colocado no coração dela algo que foi muito interessante, que era assim, um chamado para ser esposa de pastor mesmo. E ela confidenciou isso para mim num aconselhamento que a gente teve, foi um aconselhamento mais difícil da minha vida, que eu já estava apaixonado já. E aí na figura de pastor ali ficava aquele negócio assim, Jesus, cuida dos meus olhos, do meu coração. E aí naquela conversa ela soltou, né? Aí eu falei, pronto, agora... Caiu na rede. Foi muito legal. Aí a gente saiu dali, eu já fui na casa dela falar com a família dela, que pensa, a Lidiane é a única filha de 4 irmãos mais velhos, cujo irmão caçula dela é 3 dias mais novo que eu, que sou 5 anos mais velho que ela. Então a Lidiane tem um irmão com diferença de 14 anos. E ela, nossa, quando eu cheguei lá, meu sogro falou pra mim assim, olha, tudo bem, eu falei aquela coisa que a gente conta pro sogro, eu quero namorar sua filha. Falei, aí ele falou pra mim assim, olha, tudo bem, você só vai ter que se entender com... Ele falou 2 coisas pra mim. Primeiro, os irmãos. Primeiro ele falou assim, na nossa família só entra flamenguista, né? Eu na mesma hora falei assim, uma vez Flamengo, você é bom? Sempre fui. Nessa hora você muda até de time. E a segunda ele falou assim, e vai ter que se entender com os irmãos dela. Eu achei que ele falou aquilo do mesmo jeito que ele falou do Flamengo. O problema é que as 2 coisas ele falou sério, você acredita? Eu tive que me converter. Eu já era meio flamenguista. Mas daí você conversou com o irmão dela? Fui conversar. E eles moravam fora, menino, acredita? Mas você... Tá. Tive que sentar, né? Aquela coisa, e aí, tô afim da sua irmã, e eles cheios de ciúme. Mas daí deu certo. Tomamos um cafezinho. Quando tem Deus, a coisa não tem quem impeça, né? Não tem quem impeça. Então aí junto, 14 anos de casados. E a Lidiane era de família cristã? Família cristã. A mãe dela, assim... morou literalmente na igreja, casa pastoral, o avô dela foi zelador da igreja, e então ela cresceu nesse ambiente. A Lidiane, ela foi sócia da SAF com 12 anos de idade. Nossa! Acredita nisso? É bem presbiteriana mesmo. Nossa, e o meu sogro, bom, desde sempre também, acho que, se não me engano, meu sogro, ele foi diácono da igreja presbiteriana. A família da Lídia era cristã? Cristã evangélica, presbiteriana, isso. Mas a sua família não era, minha família não, minha família é católica. Aí você veio da igreja católica, cresceu, fez crisma, primeira comunhão. Fui coroinha, fui galo de presépio, fazedor de hóstia. Tem muita história, nossa, foi muito legal. E como foi essa sua conversão, né? Transição. Assim. Isso foi uma coisa bem, bem séria, assim. Porque foi no momento, apesar de eu ser muito novo ainda, eu tinha assim uma possibilidade grande de uma carreira profissional como atleta, estava nesse caminho. E uma série de episódios assim aconteceram na minha família naquele tempo, né? Os meus pais estavam numa crise conjugal muito grande. O meu irmão caçula, o Gabriel, que hoje é músico, profissional, assim, o que deu certo lá em casa na música. Ele foi diagnosticado com leucemia, aplasia de medula, depois leucemia. Então, o caos, assim. E a minha carreira como atleta, que eu imagino, nem tinha carreira, mas eu estava bem no caminho, eu já treinava com profissionais, assim, estava prestes a me profissionalizar. E o que tu praticava, que eu acho que o pessoal sabe também. Na verdade, eu comecei como judoca, desde os 4 anos de idade. O projeto do meu pai, que era para o meu professor de judô, era que eu fosse judoca. Mas daí, quando eu conheci o voleibol, virou uma frustração pro meu pai na adolescência, e eu fui pro vôlei, e deu muito certo no vôlei, né?
E aí, com tudo isso, foi por água abaixo também. Eu tive que ajudar em casa, cuidar dos meus irmãos. E no meio dessa crise toda, a minha fé, ela entrou em crise. Porque eu falei, poxa, por que... Né, eu queria tanto isso. Era assim, a oportunidade de ter alguma coisa na vida. A gente vem de um contexto assim, com bastante dificuldade no quesito econômico-social e tal. E aí, assim... Tudo passou por uma ressignificação, entendeu? E eu lembro que eu estava muito bravo com Deus naquele tempo, assim, e tal. E eu tinha ganhado uma Bíblia de presente de crisma, que é como se fosse uma profissão de fé, assim, na Igreja Católica. E eu nunca tinha pego naquela Bíblia, assim, ela estava até no plástico. E eu lembro que eu fiz uma oração, foi a primeira oração, assim, sincera que eu fiz na minha vida, eu acho, que eu falei assim, eu vou te dar uma chance de me provar que você ainda tem alguma coisa preparada, você ainda tem um propósito, né? Aquela coisa de propósito. Oração perigosa. E muito perigosa, né? E eu abri aquela Bíblia e comecei a ler. Mas ali começou a brotar. Porque eu nunca tinha lido a Bíblia. E à medida que eu lia, eu tinha mais vontade de ler. Gente, em menos de, sei lá, faz tanto tempo, mas 1 mês e meio, eu li a Bíblia de capa a capa. Eu li a Bíblia, assim, 5, 6 horas por dia. Devorei a Bíblia. Então foi ali que você teve o seu encontro com Jesus. Aí eu não entendi nada, né? Você se entende hoje que ali foi o momento de encontro com Jesus? Ou foi o começar, ali foi né? o começo. Porque daí eu não entendi nada, né? Uma pessoa que nunca leu a Bíblia vai ler a Bíblia, né? Sim. E aí eu falei, vou ler de novo. E aí eu comecei esse ciclo e comecei a anotar um tanto de coisas e tal. E aí nesse processo, um amigo meu recém-convertido na Igreja Presbiteriana, um amigo de infância, Igreja Presbiteriana de Curitiba, de Passa Quatro, ele entrou no meio disso e tal, e aí começaram a vir as dúvidas, e ele me levou para o pastor da Igreja Presbiteriana de Passa Quatro na época, começou a tirar, e quando eu vi, eu estava estudando a Bíblia, e quando eu me dei conta, eu já estava lá, tocando louvor. E aí foi muito rápido, em coisa assim de 1 ano, eu já fiz minha profissão de fé, e no ano seguinte eu já saí de casa, fui para a missão, Legal. E aí fiquei quase 2 anos na missão. Voltei para minha cidade que ficou sem pastor. E aí, nossa, é tanta história, gente. E aí foi-se. E aí os seus pais, então, eles chegaram a se converter também? Eles... Não. Eles eram católicos também? Então, lá em Minas, assim, todo mundo meio que já nasce católico, né? E, então, assim, são cristãos nesse ponto de vista da crença, né? Mas eles não viveram essa experiência de conversão, de contato com a palavra, de ir para uma igreja, fazer uma profissão de fé. Mas, assim, nunca fizeram objeção. Certo. E sempre tiveram a margem de tudo isso. Então, os meus irmãos, 2 deles, nós somos em 5, éramos 6, somos em 5. O meu irmão, eu sou o mais velho, aí o Miguel, que é o segundo, e a Elis, que é a 4ª, os 2 também fizeram profissão de fé e tal. E o restante da família fica ali, como diz lá em Minas, rodeando o toco. Entendi. Ô, pastor, e nessa época que você acredita que ali um jovem, adolescente, que você começou ali dentro da sua casa a ler a Bíblia e tudo mais, teve alguma objeção por parte dos seus pais, ou talvez irmãos, avós, de talvez você ficar ali 5, 6 horas com a cara na Bíblia, vamos dizer, e talvez... Já vem o fanático aí, né? Teve um pouco disso. Não digo objeção, assim. Mas, cara, imagina, de repente, eu troquei a quadra pela Bíblia. Foi mais ou menos essa... eu passava o dia inteiro. Eu estudava de manhã, e almoçava e já ia pro CT e ali ficava até 9, 10 horas da noite. Isso todo dia, exceto domingo. Sábado era jornada dupla. E de repente tudo aquilo foi ficando de lado pela Bíblia. Então eles falam que tem alguma coisa estranha acontecendo com Davi, né? E quando eu comecei a ir para a igreja presbiteriana de fato, que foi quando assim, o cara deixou de ser católico, até então era um católico lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. De repente o cara começou a ir para a igreja, de repente o cara começou a tocar, né? Onde você vai? Vou pro culto. Aí o que está acontecendo? Cuidado pra você não ficar fanático, aquela Engraçado que quando a gente tem uma experiência assim com Deus, que não é uma pessoa que vem de um lar evangélico, cristão, tem uma experiência pontual, tem essa mudança, às vezes até que radical mesmo, da água pro vinho, de mudar do dia pra noite, né? Eu tive a minha experiência de conversão foi assim também. Eu vim de igreja católica, muito parecido, né? E depois que eu tive uma experiência que foi, até posso dizer, um pouco sobrenatural com Deus, né? Que foi uma coisa que mexeu com a minha vida bem espiritual, foi
né, em outro momento a gente compartilha, houve um divisor de águas e aí vem aquele primeiro amor, assim, de você nunca conhecer aquilo e você querer ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, né? É impressionante, né? É impressionante, Cativa porque a gente, né? é a coisa do primeiro né? amor, né? Que muitas vezes as pessoas que nascem na igreja não têm, mas não desmerecendo, porque cada um tem uma experiência, né? Eu não sabia que você viveu essa experiência, era católica também, não? A gente veio de igreja católica, fiz crisma, primeira comunhão, Achava tudo. que você nasceu da igreja. Não nasci na igreja, não. Eu comecei a ir na igreja com 15 anos. E você, Débora? Você também viveu uma experiência? Você também? Nós somos todos ex-católicos. Tudo ex-católico. Me converti de 15 para 16 anos. Legal. Eu tinha 17 anos também. Olha, então quando eu tudo me converti. no mesmo bloco, foi mais ou menos essa. E é nessa época, né? Você tava falando da época lá de 2005 e tal. É época que a gente tem, acho que a mesma idade. Acho que você é bem mais velho que eu, né? Que isso, Fernando? Eu não falo desse. Eu tenho 42. Então. Mas isso que eu tô falando foi 97, 98. Isso, mas é a época que eu me converti. Eu me converti em 98. Então. Né? Mas a época dos 2005 lá, que você... Ah, sim, que eu conheci a Lidiane. Era a época que também eu vivia Era muito uma época em que aquela turma, aquela geração viveu algumas coisas e tinha muito disso de chamado pastoral, né? A gente conhece pessoas em comum que tiveram um chamado pastoral naquela época. Então, tem uma curiosidade nisso. O pastor Vladimir, que foi quem pastoreou você e essa geração, foi ele. A minha igreja foi a primeira igreja. O Vlad foi seminarista na minha igreja. Aí ele foi ordenado, ficou pastor na minha igreja. Então, assim, o Vlad, quando ele chegou, eu tinha acabado de fazer uma profissão de fé. Eu lembro dessa. Então, ele foi quem me discipulou. Ele me discipulou também. Ele foi o meu pastor também da conversão. Ele fomentou esse negócio que já estava nascendo do chamado pastoral. O Vlad, ele tem esse negócio, né? E nós fomos pastoreados por um outro pastor lá em Minas, que ele está lá até hoje, pastor Manuel, que é o cara que tem cheiro de pastor. Assim. Então, você estava em Itamonte também? Não. O que aconteceu foi o seguinte, dando um salto, né? Aí o Vlad chegou e discipulou aquele processo, eu já tinha feito profissão de fé, e o Vlad me enviou para Jocum. Eu fui para Jocum em 99. Eu fiquei na Jocum 99 e um pedação de 2000. Agora eu já não me lembro mais, eu já tenho 23 anos exatamente o mesmo. Foi quanto tempo no Jocum? Então, foi um ano, vou colocar 1 ano e meio. Pelo menos 1 ano e meio foi, quase 2 anos aí. E o Vlad, ele teve uma complicação, ele tem uma diabetes, né? E ele teve uma complicação da diabetes, ele precisou cuidar disso. E tinha outras coisas acontecendo ali também, né? Questão da igreja, né? Que nem que não vem ao caso. E assim, juntando a fome com a vontade de comer ali, não dele, nem nossa, mas do conselho na época, o Vlad, ele foi para Três Corações. E nessa eu já tinha falado com o Vlad, com o conselho do meu chamado pastoral, eu já tinha certeza que aconteceu em Itamonte, na igreja do Manuel. Aí o conselho me chamou para ficar ali na igreja como evangelista até encontrar outro pastor. Eu lembro que quando o Vlad me chamou, falou assim, o pessoal vai chamar você vem para cá e tal, e é isso mesmo. E ele teve muito cuidado pastoral comigo, não deixou muito o que estava acontecendo com ele passar para mim, para eu meio que não tomar as dores e etc. E sofrer aquele processo também. Só que esse negócio de vem outro pastor, fica até vir outro pastor, que a gente imaginado que é uns 2 anos no máximo, 1 ano, 2, o que seria muito bom dentro do meu processo de formação pastoral, viver essa experiência antes de ir para o seminário. Esse negócio levou 9 anos. Eu conheci a Lidiane nesse processo e fiquei ali. Depois, de fato, veio outro pastor, que foi quem casou a gente, mas eu continuei ali como evangelista e seminário, que é bom nada, e não vai, né? Eu brinco até que eu virei meio mão de obra barata pro conselho. E olha como dá volta, né? Aí o Vlad veio pra cá, você veio atrás. Aí foi muito legal, porque daí, nesse interim, eu fui trabalhar. Eu trabalhei numa serigrafia. Design gráfico. Pois é. Tinha uma vaga lá. Eu fiz um curso técnico em processamento de dados. Nossa. Isso lá no 2º grau, né? Formei em 96. MS-DOS. É isso. Eu programava em Clippers. Cedilha, LK, JH, espaço. ASD, espaço. Você saía com a mão. Né? Lembra disso? O pessoal nunca vai saber o que é isso, essa nova geração. Não vai. Essa eu passou. Então, aí eu precisei trabalhar e tinha uma vaga numa serigrafia que precisava de alguém que trabalhasse no CorelDRAW. E aí, era um amigo meu, era sócio da serigrafia, ele falou, ele sabia que eu estava procurando emprego,
Cara, eu tô precisando de alguém que faz arte. Você sabe de alguém? Eu falei, eu mesmo. Nunca tinha mexido no CorelDRAW na vida, né? E fui me aprimorando e tal. Eu cheguei a participar nesse... Então, aí tudo começou. Eu fui trabalhar como design gráfico e tal. Mas eu fui tão fundo nisso que eu cheguei a participar de alguns workshops da Corel. Desenvolvendo processos dentro do CorelDRAW. Enfim, algumas ferramentas, não ferramentas novas, mas como você usar algumas ferramentas dentro do CorelDRAW para gerar alguns efeitos, algumas coisas. Cheguei a participar disso aí. Bacana. E eu trabalhava com isso até casei, continuei trabalhando com isso, então eu conciliava o ministério com o trabalho. Aí a serigrafia fechou, eu fui trabalhar numa fábrica de papel, entrei lá de operário, cara. Chão de fábrica, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. Porque, assim, ali é todo tipo de família, né? E nisso você já estava casado ou estava nesse processo? Eu casei, eu conheci ele já nesse... Guardar dinheiro pro casamento? E nada, nunca tenho dinheiro para guardar, não tô tentando até hoje. Foi nesse processo de mudança, de fechar a serigrafia e ir para a fábrica de papel que eu conheci ele, Eliane. Sim. E aí comecei do zero de novo, chão de fábrica e tal, então, estava contando por isso. Aí, um dia eu fui atender um cliente em São Lourenço, que é uma cidade ali perto. E do nada, cara, 10 anos depois, eu atravessar a rua, quando eu olho do outro lado, quem estava lá? O Vlad, porque ele tem família lá em São Lourenço, a Renata e tal. E aí aquela coisa assim, puxa, olha o Vlad e tal. E o que você está fazendo? Eu contei pela história e tal. E ele falou, cara, vamos para Curitiba. E ele fez a ponte. Em uma semana, aqueles 10 anos, cara, em uma semana eu tive 3 ligações de Curitiba, convidando para vir para cá, fazer seminário, enfim, 10 anos, uma semana se resolveram. Assim. E essa coisa do chamado ministerial, pastoral que você teve, né? Como que foi naquela época? Porque hoje em dia as pessoas às vezes esperam que Deus apareça na frente dela para dizer, você vai ser pastor, né? E como que se deu isso com você? Porque a gente pode receber esse chamado de várias formas, Deus pode falar com a gente de várias formas, Sim. Mas como que a gente pode até falar para as pessoas que estão nos assistindo, um jovem aí que está na dúvida, né? Como que a gente consegue sentir que é Deus chamando a gente para isso? Assim, ó, eu vou tomar como exemplo a minha experiência no esporte, né? Não adianta você falar que você joga vôlei. Não adianta você falar que você é bom. Você tem que entrar na quadra e jogar. Entendeu? E quando você começa a jogar, você mesmo vai percebendo, cara, esse negócio aqui não é pra mim, não. Então, eu acho que a primeira coisa é você entrar na quadra. O pastor tem cheiro de igreja, sabe? Eu aprendi uma coisa com o pastor Levi, que me trouxe para Curitiba. É um cara assim que eu tenho como um paizão, assim. Imagina, o cara de ouvir falar numa ligação do Vlad. Quando eu cheguei aqui, cara, uma semana depois, ele já tinha alugado apartamento para mim. Ele já tinha marcado prova na faculdade. Eu já estava aqui e a minha vida estava lá. Eu era carteira assinada lá em Passa Quatro, morava de aluguel. E eu cheguei aqui, tudo já estava pronto, eu voltei para... Então o cara investiu na minha vida sem me conhecer. Eu devo muito, assim, uma dívida de gratidão nesse sentido, né? O Levi falava uma coisa assim, falava, a vocação é para a igreja. A vocação é para a igreja. E eu demorei um pouco para entender isso, até perceber que é a igreja que... A primeira coisa é a igreja que tem que dar conta disso. Então não parte da gente, parte da igreja e da nossa experiência com a igreja. Esse é o primeiro passo. O segundo é é fundamental você ter uma mentoria nesse processo. Você procurar alguém que já está nesse processo. No meu caso, por isso que o Manuel de Itamonte teve um papel muito importante. Além do meu chamado ter acontecido, teve essa coisa sobrenatural. Assim, a gente estava no culto lá, o Vlad ainda era pastor. Terminou o culto, o Manuel saiu lá do púlpito, veio na minha direção, falou assim, você vai ser pastor, viu, menino? Se prepara. Eu quase caí de costas. Eu falei, que mano é pastor, quero ser jogador de vôlei. Ainda almejava isso. Mesmo com a conversão e tudo isso acontecendo, ainda almejava esse negócio, queria voltar para a quadra e tal. E eu guardei esse negócio. Eu fui para Jocum, quando eu voltei e tal. Nesse tempo que o Vlad saiu da igreja, nesse inteirinho entre o Vladimir e o Jair Davi, que foi o outro pastor que chegou lá, está em Alfenas hoje, o Manuel me pastoreou. Então, assim, o Vlad foi o cara que descobriu o pastor, assim. Ele fez brotar essa vocação. Agora, o Manuel foi quem começou a plantar, de fato, o ministério no meu coração.
Então, eu morava em Passa Quatro, mas eu ia pra lá e passava, tipo, 3, 4 dias na casa dele, aprendendo na prática o que era ser pastor. É um conjunto de fatores, né? Isso. Mas é importante que tenha o apoio da liderança mesmo, né? Pra isso. Porque assim, olha, como você falou, Fer, Deus falou comigo sobrenaturalmente. Eu acho que toda experiência com Deus ela é sobrenatural de alguma forma. Mas Deus também fala no processo, sabe? Eu tenho dificuldade com esse negócio assim, não, Deus me chamou pastor, eu tô pronto. Eu vou abrir uma igreja. Sim. Eu acho que tem todo um processo de maturação. Eu olho muito Davi. Sabe, o Samuel foi lá na casa do Davi, que Deus mandou... Aliás, o Samuel não sabia que Davi existia. Deus falou assim, você vai lá na casa do Jessé, e que lá na casa do Jessé eu me provi de um rei. Chegou lá, os irmãos dele tudo passando, o Samuel, cadê o Davi e tal... E aí o pai dele lembrou do Davi. E aí é interessante que vai lá, chama o menino entra, Deus fala, é esse. Ele vai, unge Davi, e o Davi volta para lá. E ele foi ser rei por muito tempo depois. E o rei que Davi se tornou é derivado do pastor que Davi já era. Então eu acho que o ministério tem esse processo, sabe? É imprescindível esse processo. Eu acho que é fundamental também as pessoas que te cercam, né? Achei bonito que você falou do seu processo e citou várias pessoas que estavam com você nesse processo. Então, que sentou à mesa, que apontou algo na sua vida, que liberou uma palavra, que te ajudou. Isso. Acho que ainda mais num contexto onde você talvez não tenha um pouco essa base familiar, né? Então, ter encontrado família, encontrado pessoas que sentou com você, abraçou, ajudou, eu acho que é fundamental, né? Acho que hoje a gente vive uma geração onde, tipo, parece que é só o que a gente acha, o que a gente estudou, não importa o que o outro fala. Isso é bem egocêntrica essa geração. Mas eu acho essa importância de você entender que sozinho a gente não é nada, a gente é uma soma das pessoas que de fato nos rodeiam, que está à nossa volta, e eu acho muito incrível também quando as pessoas à nossa volta vê algo em nós que muitas vezes a gente não está vendo, né? Isso então, é importante. Então alguém olhar e falar, tipo assim, né? vejo um chamado pastoral em você, porque, tipo, enquanto você fazia, as pessoas viam algo e pra você talvez estava sendo algo natural. Ainda mais algo tão novo, né? Então, tipo assim, não, vou voltar pra quadra, vou fazer o que o meu pai sempre fez, o que me direcionou a vida toda, né? E alguém talvez virar essa chavinha e muitas Isso é legal, vezes... você tocou num ponto interessante, porque assim, eu nunca tive, a gente falou lá atrás, né? Eu nunca tive assim, objeção da minha família. Pelo contrário, sempre tive muito apoio, e tem até hoje. E, assim, até se confunde até hoje um pouco. Você é o filho mais velho, você é pastor. Então, sabe assim, parece que os meus pais, meus irmãos, até hoje, em algumas situações, esperam, vamos ver o que o Davi vai falar. Aquela palavra de sabedoria. Sabe? É meio estranho isso, assim. Mas eu entendo que é natural que seja. Mas o que eu ia dizer, assim, o meu pai sempre foi assim, uma referência em tudo para mim. Meu pai era atleta, meu pai era guia de montanha, eu também fui guia de montanha com ele, meu pai é músico. Então eu queria muito ser, assim, um salvadorzinho. Não, meu pai é Salvador. Legal. Eu queria ser um salvadorzinho. Mas tudo o que o pastor que eu sou hoje também tem muito do Salvador, dom do Cristo, do Salvador, meu pai, também do Cristo, graças a Deus. Mas aí essas pessoas, eles foram complementares no processo dentro de algo que o meu pai não tinha. Então é muito legal isso. E mais, tanto quanto o meu pai, essas pessoas, eu acho que essa é outra dica. No processo de formação, a gente precisa ter alguém perto da gente que dá de dedo no nariz da gente. Sabe? Sim. Que fala assim, cara, você tá achando que você é o quê? Baixa a bola. Você não tá pronto ainda não, cara. Confronto. Sabe? E fazer isso com amor, sabe? A gente precisa disso. O Davi sempre teve o Samuel, se a gente vai ver a história. Isso. Né? Sempre teve o Samuel e algumas pessoas assim que chegavam nele, o Natan, lá naquele episódio lá com a Batseba, chegou e falou assim, filho, o pastor precisa ser pastoreado. Sim. Ele não deixa de ser ovelha. Entendeu? E sabe que dentro do que você falou, né, de como descobrir na prática, né, para que você foi chamado, não só pastoralmente, né, como pastor, mas o Vlad falava uma coisa sempre para mim naquela época, que você quer descobrir para que você foi chamado, comece a servir. Em qualquer área, comece a servir. Né? Se conheça, se permita gostar das coisas, se identificar com as coisas, Deus vai falar com você através do seu serviço.
né? Então isso sempre me chamou muito a atenção, de você quer fazer? Então comece a servir onde tem que servir. E dentro disso, né, a gente viu que você começou a servir e teve um grande desafio que foi a implantação de uma igreja aqui em Curitiba, né? Foi uma experiência. E como você vê isso assim hoje dentro da igreja presbiteriana? A gente sabe que é difícil plantar uma igreja, como que funciona isso? Que incentivo que a gente dá para aqueles pastores que têm esse chamado, mas às vezes não têm um apoio? Vamos lá, essa pergunta é bastante complexa, assim, essa questão, né? Ó, eu nunca imaginei que eu fosse plantar uma igreja. Não era... Quando eu vim para Curitiba, tinha 10 anos represado, assim, de alguém que eu quero viver integral no ministério, quero entrar no seminário, quero ser ordenado. Você vem, assim, a 1000 por hora. E eu confesso que quando eu abracei o projeto, a minha questão foi bem essa. Cara, eu tô parado há 10 anos, eu vim aqui para Curitiba, eu não tenho nada a perder. Eu vou nesse negócio. Eu não imaginava quão importante foi esse processo na minha vida. Então, assim, primeira coisa que é importante, assim, plantar igreja não é um empreendimento eclesiástico. Plantar a igreja, ela é corpo. A igreja tem um pastor chamado Paulo Borges Jr., que eu gosto muito de ouvir. Ele me tira da caixinha, assim, sabe? Ele usa muito a expressão assim: a igreja é uma pessoa. Eu gosto dessa perspectiva. A igreja é viva, ela é orgânica. Então ela precisa nascer, ela precisa ser parida, sabe? Aliás, antes ela precisa ser gestada. E esse processo é que é o lance. Sabe por quê, Fê? Tem muita gente, e eu vivi isso. Por exemplo, pastor que está insatisfeito com a igreja, ou que ele quer ter uma igreja do jeito dele. O cara vai plantar uma igreja com essa motivação. Não, a minha igreja. Aqui, de uma forma meio aqui vai rebelde, ser parede assim, preta, né? Aqui vai ser microfone de sabe? Aqui vai ter worship, assim, né? Coldplay, gospel, assim. Uma forma meio rebelde, assim, né? De fazer. E aí, cara, a igreja... Com base numa insatisfação, assim, né? Ela até vai. Sim. Mas eu tenho dificuldade com isso. A Olaria, ela que é a igreja que a gente plantou, né? Fica numa região do bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, chama Vila Olaria. E a gente aproveitou esse nome, tem tudo a ver com Jeremias 18 ali, o vaso. Legal. Ela começou de um processo que eu não fazia parte, mas que foi imprescindível que eu tomasse parte. O Levi falou assim para mim: Davi, você tem que morar lá. Você tem que respirar aquele negócio. Foi muito legal uma experiência. Antes de chegar nesse ponto assim da denominação como um todo, que eu tenho também algumas impressões, eu lembro de um dia que eu não tinha carro, eu pegava um ônibus, descia, e o ônibus da linha Olaria, então eu brinquei, gente, nós temos lá do terminal, nós temos um ônibus da igreja. A gente ficava na estrada das Olarias, o ônibus era o Olaria, parava na frente da igreja. Meu sobrenome é Olaria. Como é que Deus não está nesse negócio? Mas eu pegava um ônibus, eu chegava lá e eu ia andar pelo bairro. Eu fiquei, assim, uns 3 meses. Literalmente, eu descia de manhã lá e andava até umas 4, 5 horas da tarde que eu ia para o seminário, conhecendo as pessoas. E aí eu voltava para minha casa. Eu morava num apartamento na frente da igreja ali do Boa Vista, que era a igreja que é a igreja que me trouxe para cá. E um dia eu cheguei lá, uma segunda-feira, cara. E aí nessa uma tinha assim 2 ou 3 famílias do Boa Vista que foram o núcleo base da Olaria, assim, que junto com eles a gente... E eu cheguei lá, era o ponto assim que eu chegava e tal, e tava o pessoal, todo mundo falando que eles estavam sem água desde sábado. E assim, infelizmente, numa cidade grande, a gente tem uma demanda que às vezes a companhia não consegue resolver. Agora, a gente sabe que quanto mais periferia, infelizmente, às vezes vai ficando lá o papel vai ficando lá por baixo, né? Essa é uma realidade, porque eu fui morar lá, e é isso que eu quero contar. E aí eu falei, puxa vida, imagina, cara, o pessoal assim, não, mas eu tô com roupa para lavar, louça na pia, criança sem tomar banho. E aí eu lembro que eu falei, puxa vida, né, que difícil isso e tal. E aí depois no final da tarde, como sempre, entrei no ônibus, fui pro seminário. Quando eu entrei no ônibus, tô indo assim, aí vem aquela coisa do Espírito Santo, assim,
E aí, cara, beleza? Eu, beleza, como é que vai? Tá indo pro seminário, né? Eu falei, tô indo pro seminário. Você estava por onde hoje? Não, eu tava aí cuidando do planeta, do universo. Mas aí, tem água em casa? Eu falei, tem. Vai tomar um banho quentinho, né? Eu falei, vou. E o pessoal lá? Sabe aquele sentimento assim, cara, como é que eu vou ter empatia com essas pessoas? Simplesmente lamentando o problema delas. Ali eu entendi que eu precisava morar no bairro. Aí eu entendi o que o Levi falava, sabe? Ele falava assim, da visão, igreja é mutirão. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Igreja é mutirão, igreja ela é viva e ela é gente. Aí eu procurei uma casa para alugar. Até o pessoal aqui da igreja, na época, foi para lá com oxigênio. A gente fez uma apresentação lá. Eu acho que eu tava nessa época. Você lembra disso? Que ano que foi? 2000? Que ano que foi? 2000 alguma coisa? Acho que era a época que eu ainda tava. 2011. Eu já não tava mais. 2011. Eu aluguei uma casa, assim, uma casa estava muito, assim, muito ruim a casa. Nossa, tinha muita coisa para fazer. E aí eu aluguei a casa e quando eu acertei tudo, eu descobri que eu tinha alugado a casa na frente do chefe do tráfico do bairro. E aí eu falei, caramba, né? E agora tem como desfazer esse contrato, não. Mas aquilo foi uma providência. Seguro. Não, nós somos amigos até hoje, cara. Sabe? Deus fez algo incrível ali acontecendo. E a igreja começou na nossa casa, na garagem de casa. A Isabela nasceu, era uma garagem assim, e tinha uma janela do quartinho da Isabela que dava para a igreja. Eu falo, Isabela só não foi parida ali na igreja, mas a bolsa rompeu ali na igreja. E a igreja, literalmente, ela se misturava com a nossa própria história. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque a igreja, para ela nascer num bairro, ela tem que nascer no coração do pastor. Sabe? Ele tem que se ver naquilo. É um chamado para isso. Não vai se meter a plantar a igreja. E eu, nesse processo, Fernanda, eu fazia seminário à noite. A Isabela nasceu, foi um parto complicadíssimo, eu quase perdi as duas. Eu estava assim, enorme de gordo, né? Para quem me conhece, eu já fui gordo. Hoje eu tô gordinho. Eu já tive quase 140 quilos. E no último ano de seminário, TCC, exegese, a Isabela recém-nascida, eu daquele tamanho, eu tive um ataque isquêmico transitório, AIT, que é semelhante a um AVC. Cara, eu estava com 32 anos e eu estava lá no hospital evangélico, internado, com a suspeita de um tanto de coisa. Estressado, cansado. Então, assim, não é uma aventura. E eu não estou dizendo que todo o processo de plantação de igreja é assim. Eu estou dizendo que a exigência é grande. Sabe? E eu não recomendo assim, para ninguém o meu processo, porque foi... Até primeiro porque foi meu, né? Cada um vive um processo. Mas, por outro lado, eu recomendo que todo seminarista, e eu defendo isso, ele devia viver pelo menos uma experiência, talvez não de plantar uma igreja, mas uma experiência em plantação de igreja. Porque você vê uma igreja nascendo, é um negócio que... É como um filho. Eu tenho uma relação com a Olaria que é uma filha. É a minha segunda filha. A Isabela, aliás, é a minha primeira filha. A Isabela é a segunda, né, e o José é o terceiro. Então, eu acredito muito... o pastor Ricardo Agreste, ele fala que é uma referência em plantação de igreja no Brasil, dentre tantas outras, mas no contexto urbano, o Ricardo ainda é um nome muito, muito importante. Ele fala o seguinte, que a melhor... Aliás, eu não sei se onde ele leu, não sei se essa frase, se essa expressão é dele, mas a melhor estratégia de evangelização para o nosso tempo é através da plantação de igreja. Interessante, né? E eu acredito nisso. E a IPB, ela vive um pouco desse processo, sabe? A gente, de uns 10 anos para cá, a gente está vivendo um movimento de plantação de igreja muito importante, em Curitiba, principalmente. Curitiba, a gente só da Olaria para cá, vou dizer, contemporâneos à Olaria, eu arrisco dizer que eu vi acontecendo assim, uns 6 ou 7 projetos de plantação de igreja. Todas elas estão acontecendo e já estão plantando outras igrejas. Que isso que é legal também. A nossa igreja aqui, ela é uma referência porque ela é mãe de todas, né? Sim. É a primeira. Sim. Então isso está no DNA da IPC também. E a IPC tem esse olhar
Porque a gente apoia, sempre apoiou. Sempre Se você apoiou. olhar lá no boletim da igreja, tem lá projeto de plantação de igreja. Isso. Aí organiza uma, já tem outra entrando, já tem outra na fila. Uhum. Então eu acho que isso precisa fazer parte de uma igreja. Independentemente do tamanho dela. Às vezes ela não pode, assim, bancar um projeto de plantação, mas ela pode ser parceira. Sim. Sabe? No mínimo parceira de oração, vivenciar. E é nesse ambiente que eu acho que o seminarista precisava viver. Porque é uma experiência muito especial. E acaba que nesse processo que o senhor estava vivendo, o senhor também estava fazendo seminário. Tudo junto. Então, tipo, estava pastoreando, estava mudando de cidade e também estava nesse... Não foi, né, como se, eu terminei aqui no seminário, agora eu vou fazer um estágio, uma prática aqui. Mas, tipo assim, a Isso é legal, prática, assim. a teoria... Foi tudo junto, Débora. Assim, ó, a minha conversão, ela já emendou, no meio daquele processo, já emendou na missão. Eu estava na missão, já vim para a igreja. Eu estava na igreja, eu vim para Curitiba fazer seminário. Estava no seminário, fui plantar a igreja. Aí a igreja foi organizada, eu fui ordenado. O Juarez já foi me convidar para vir para cá. Então foi tudo assim, ó. E dentro disso, você passou por tudo isso, implantou igreja... aí de lá para cá você trabalhou com jovens, trabalhou com... Hoje você está no Ministério de Famílias, né? Foi. E assim, de tudo que você já viveu, assim, o que mais... que você sente que você pode contribuir? O que faz você ainda sonhar? Para onde que você ainda quer chegar? Assim, até onde você quer chegar? Como pastor? Fê, uma coisa assim que é muito legal essa questão também, que é outra experiência importante, que eu acho que Deus me deu o privilégio. Eu não tive, assim... Eu sou uma pessoa extremamente lunático, assim, no sentido de sonhador, assim. Eu tô sempre vendo... Eu vejo a nossa... Eu vejo mesmo, assim, quando eu subo no púlpito da nossa igreja para pregar, eu olho para a igreja, eu tô vendo a igreja agora, mas eu já tô imaginando ela daqui a 10 anos. Parede preta. Literalmente. Isso tá breve, né? De briga de parede preta, né? Mas essas mudanças e tal. Eu sou assim, eu tô com o pé aqui, mas tô enxergando lá na frente. Independentemente se eu vou estar aqui ou não, ou onde eu estiver, eu acho que a gente precisa desse vislumbre. E isso foi uma coisa que ela nasceu junto com a minha conversão. Sabe? Então, essa coisa meio empreendedora, talvez essa não seja a melhor palavra, mas Deus sempre me colocou em desafios. Desde o começo. Cara, você imagina um jovem de 19 anos, 20 anos, assumindo uma igreja, na saída de um pastor. Eu tinha 3 anos de conversão, quando eu assumi a igreja como evangelista. E assim, a igreja onde eu me converti. E outra coisa, eu sou de uma família bem conhecida em Passa Quatro, que tem 15 mil habitantes. O cara que era o da visão do vôlei, ele sai da cena e ele volta pastor da igreja presbiteriana. Porque não importa se era ordenado ou não era pastor. Então esse processo era muito desafiador. E de repente eu venho para Curitiba, uma cidade de 3 milhões de habitantes, com região metropolitana. Eu vou para a periferia. Então sempre muito desafio. Sim. Então quando o Juarez me chamou para integrar a nossa equipe, a nossa UMP estava assim, precisando de um novo trabalho. Ela, com a saída do Vlad, você viveu um pouco disso, né? Sim. Depois a coisa foi tentando se encaixar, várias coisas aconteceram na igreja nesse processo. Eu lembro quando eu cheguei, o primeiro culto do meu UMP tinha 12 pessoas. E eram pessoas machucadas. E dessas 12, ficaram só 3 naquele primeiro ano. E em 2015 foi um ano de muita mudança na nossa igreja, né? E então eu cheguei com uma proposta de recomeçar o trabalho com jovens, mas eu tive que abraçar a igreja toda com o Juarez. Então, foi meio que trocar o pneu com o carro andando, assim. Essa experiência, ela me mostrou a importância da gente matar no peito, assim, sabe? Os desafios que Deus coloca pra gente. Sim. E eu lembro que eu falei, não, nós vamos pra cima e vai acontecer, porque Deus tá nesse negócio. Sim. E é outra, a igreja de Deus, a gente é ferramenta. E aí, Fer, isso começou a acontecer. Rápido, assim, o MP o pessoal começou a vir e a gente foi... E a gente meio que fechou para balanço durante um tempo. Eu lembro que a minha intenção primeira foi formar uma liderança, para a gente viver alguma coisa. Então, assim, os 2 primeiros anos foi de gestação de tudo isso. A gente ficou ali entre 50 e 60 pessoas, com uma liderança compartilhada de umas 20 pessoas. E aí a coisa começou a crescer. E foi. E eu lembro direitinho quando eu cheguei aqui uma vez, isso era 2019.
Porque a gente foi formando assim, liderança de louvor. Eu lembro que começou lá no portão. Eu cheguei do portão até aqui no espaço de adoração, eu me deparei com 2 grupos de discipulado, um de meninos e outro de meninos. Então, o pessoal aqui dentro estava ensaiando louvor. A diretoria da UMP estava conversando sobre a liturgia. Tinha 2 grupos de discipulado lá fora. Eu cheguei, o louvor já tá, eu não estava tocando. E aí a coisa estava funcionando sozinha. Isso. De repente eu olhei e falei assim, cara, é isso. É isso. Meu tempo aqui, Deus me chamou para isso. Ali eu falei, eu acho que é isso, vou entregar. Sim. E eu, de fato, cheguei a compartilhar isso com o Juarez. Juarez, eu acho que era isso, né? Eu tô pronto para outro desafio, o que Deus tem. E aí o Juarez veio com a ideia... Desculpa. Não, e daí ele veio com a ideia do Famílias Vivas. Aí entrou pandemia. Pandemia. E assim, eu não falei que eu ia sair, nada. Eu só simplesmente falei assim, cara, eu acho que era isso. De repente eu me vi dentro de... E o Samuel tinha chegado já nesse processo, estava com adolescentes. Eu já tinha colocado o Samuel C. Seu negócio é esse aqui, cara. O Samuel brotou aqui, né, filho? Tudo. O Samuel, ele viveu todo o processo dele aqui. E eu vi que algo novo estava acontecendo, estava na hora de passar o bastão. Então estava o cenário pronto, assim, para eu pensar num outro projeto. E aí veio a pandemia. Aí a gente ficou ali em 2020, transicionando e tal, e orando, e vendo o que Deus ia fazer. E aí, no meio de 2020, o Juarez me chamou e falou, cara, eu estou pensando num negócio diferente. A partir de algumas necessidades que ele identificou, acho que precisa ter um pouco mais de atenção para os pais, das crianças, dos adolescentes e tal. A gente precisa criar um mecanismo mais abrangente. E precisava de alguém assim, meio assim, que sonhasse e ao mesmo tempo que pegasse o negócio e fizesse acontecer. Sim. E aí que você estava vivendo, né? Com a filha pequena. Isso que eu ia falar, era tava no seu momento também. Era o meu mundo. E aí eu falei, cara, é isso. Aí surgiu o que se fala no plural, seria Ministérios de Pais e Filhos, porque ele é um guarda-chuva, onde eu faço muito mais hoje um trabalho de coordenação, atuando ali nos vários ministérios que estão debaixo desse guarda-chuva. E qual que é o maior desafio hoje dentro do Famílias Vivas? O maior desafio dentro de Famílias Vivas é a gente ser igreja. Pô, essa questão é difícil, hein? Tá, vamos fazer outra pergunta então. Hoje a gente lida dentro da igreja com várias questões, lidando com família, né? Fatia um pouco mais para mim. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Hoje eu quero. Então vai. A gente eu faço parte do Famílias Vivas hoje, com a minha família, né? Tem 2 filhas pequenas, e a gente vê algumas demandas que surgem, que têm surgindo nos dias de hoje, nos últimos anos, né? De relacionamento, de criação de filhos, até mesmo na área de saúde, né? Então, eu vejo assim, que para mim é um desafio dentro da minha casa, então eu imagino você como pastor de um grupo onde tem várias famílias com os mesmos desafios, que eu acho que isso potencializa, né? Então, você tem os seus dilemas dentro da sua casa, né? Que você pode até falar um pouquinho sobre o José, sobre a Bela, né? E como isso também, de certa forma, ajudou e contribui para o Ministério de Famílias, né? Porque hoje muitas famílias se identificam, se ajudam, se apoiam na mesma dificuldade. Né? Mais ou menos isso. Quando você perguntou do maior desafio, deixa eu fazer um link aqui, para não deixar a primeira pergunta sem resposta, assim. Eu disse lá atrás, né, que eu tento enxergar lá na frente. Então, hoje a minha maior preocupação, sabe qual que é? Meu maior desafio, eu falo primeiro do meu maior desafio, como eu me vejo dentro disso. Porque quando eu cheguei para pastorear, não a UMP, mas para ser o pastor, coordenador, sei lá o que, responsável pela UMP, eu demorei um pouquinho para ver assim, o que eu tenho para contribuir. E ao mesmo tempo, o que esse pessoal está vivendo. Porque não adianta ser a minha proposta, não adianta ser a minha visão, tem que ter um diálogo. O que está acontecendo, como é que eu posso contribuir nesse processo, tá? Então, eu olhava lá na frente. Esse mesmo exercício eu faço hoje. Eu penso, apesar de viver a igreja hoje, eu estou pensando na igreja da próxima geração. Porque, veja, os adolescentes de hoje, eles estão voando baixo. Daqui 2 anos, a nossa UPA está lá na UMP. E é um pessoal que vem o que aconteceu na UMP, acontece na UPA.
foi um dos desafios que eu vi dentro do Pais e Filhos, foi ter um obreiro para isso. A gente trouxe o Hector, porque, cara, adolescentes para mim, a igreja, ela precisa ter como principal, assim, foco hoje, sem desprezar todas as outras demandas, a geração, assim, menos 17. Porque em 10 anos, esse pessoal vai ser diácono, presbítero, líder, e 10 anos, cara, voa, eu tô aqui há 9. Parece que eu cheguei ontem. E acho que é uma das fases mais críticas também. Né? Isso, Débora, é onde tudo acontece. Então, assim, o maior desafio, para falar geral, e depois vir fatiando isso tudo, é pensar assim, como é que nós estamos preparando a igreja amanhã. A igreja presbiteriana de Curitiba, não estou falando igreja... Quem é a cara da igreja presbiteriana de Curitiba para amanhã? Porque nós temos assim, uma liderança muito madura, uma liderança que está aqui há 20, 30, 40 anos. Nós temos presbíteros que estão no conselho há quase 40 anos. Então esse pessoal tem uma contribuição gigantesca, eles trouxeram a gente até aqui. E para eles passarem o bastão, que às vezes a gente pensa assim, mas esse pessoal não passa o bastão. Não é verdade. Se não tiver para quem passar, o bastão vai cair no chão. Exato. Então eu me vejo nesse papel, tanto na UMP como agora, de alguém que vai contribuir junto com toda uma liderança para formar essa geração que vai pegar esse bastão e falar assim, a igreja é minha. E isso implica, então, olhar para os desafios que a gente tem hoje. E hoje, você formar uma pessoa, porque a igreja não forma crente, a igreja forma gente. Gente crente. Porque tem muito crente que não é gente, nesse sentido humano, né? Então, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. Nós estamos formando, assim, profissionais. Nós não estamos formando presidente da SAF. Sim. Nós não estamos formando presidente da OMP. Nós estamos formando uma mãe, um pai, um profissional, e que é igreja. Sim. E hoje em dia, a gente vive uma realidade muito turbulenta, informações a 1000 por hora. Então, eu acho que construir esse ambiente familiar, porque pais e filhos, que não adianta você pastorear só os pais, não adianta você pastorear só os filhos, pastorear a família. Então, os ministérios de pais e filhos acabam sendo um ambiente de pastoreio familiar. Eu penso que é aí que está. Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma leitura muito objetiva da realidade, tem que dialogar com o mundo que a gente vive. Jesus falou assim, indo para o mundo pregar o evangelho. Então a nossa presença no mundo é o ambiente da pregação do evangelho. A gente não prega o evangelho para o mundo a partir da igreja, a gente prega o evangelho para o mundo a partir do mundo. Né? Ou seja, respondendo às demandas que existem ali. O pecado nos seus desdobramentos mais infinitos. Né? Então esse ambiente, sabe, Fer? E aí isso implica, cara, o homem, o papel do homem. Quem que é o homem? Está começando agora com um novo grupo de homens, né, que é o Adonai. A ideia é formar homens, discipular homens. E homens que são pais, homens que são filhos, homens que são tios, homens que são profissionais. O clube de leitura e discipulado, junto com o Central por Elas, junto com a SAF, que é uma referência. Cara, a SAF de Curitiba, você sabe que a SAF de Curitiba é a mais antiga do Brasil? Sim. Essas senhoras, elas têm uma contribuição na história da nossa igreja que é, assim, única. Então a gente tem todo um ambiente para isso. A gente só precisa botar isso tudo no mesmo lugar. Isso. E conversar. E dizer qual é a realidade hoje, como é que a igreja está encaixada nisso. A gente está conversando com essa realidade. Isso. Porque um adolescente, por exemplo, ele passa 2 horas, 3 horas por semana aqui na igreja. Ele passa o resto tudo na escola. É isso que eu acho também. Eu vejo assim pelas minhas filhas, eu quero que elas tenham prazer de estar na igreja, que o ambiente que elas mais gostam de estar seja dentro da igreja. E para isso o ambiente tem que ser legal. Né? Não adianta vir falar que não tem que ter atrativo para criança, porque não, é criança que é coisa de criança, né? Então a gente tem que adequar e tem que falar a linguagem deles, né? E eu acho que a gente está caminhando nisso. Eu acho que o Ministério de Crianças, Famílias Vivas, que veio com o CP, UPA aí, deu uma... Nossa, tá no caminho super certo, assim. E eu quero que as minhas filhas, quando a gente fala quero ir pra igreja, quero ir pra igreja. Né? Não Então, seja aquela aversão, né, à igreja. Quando eles começam a ver a igreja, agora eu tô falando a igreja mesmo, igreja, templo, espaço comunitário, assim, geográfico. Quando eles começam, isso é a experiência que eu tenho com as crianças. E as minhas crianças têm todo um universo, né? A gente pode até falar sobre isso. Mas quando eles começam a ver a igreja como um espaço da casa deles, faz parte da rotina. Aí a igreja passa a ir com eles para onde eles vão. Isso.
Porque a igreja extrapola um ambiente físico e ela passa a ser orgânica. Sim, é algo natural, né? Estar aqui eu e ver tenho isso. o privilégio de ver isso, Fer. Às vezes na escola, algumas situações assim, e aí a Isabela fala assim, mas lá na igreja não é assim. Mas não é assim que tem que acontecer. O parâmetro dela é o que a gente ensina, vive aqui. Os parâmetros de amizade que ela tem, e ela até sofre um pouco disso, até por conta do autismo, né? De ter muita expectativa, essa expectativa vem da realidade que ela vive aqui na igreja. Isso. E às vezes ela se depara com algumas coisas lá fora que ela fala assim, como assim, não é? E aí ela já está se colocando, e isso é o babão, ela se coloca como resposta para isso. Como isso. Sabe? E eu acho que a gente só vai conseguir criar crianças, adolescentes assim, com esse olhar até crítico e saber no que acredita, se a nossa base for essa, né? Então, desde pequeno, né? Não só trazendo a igreja desde sempre, né? Assim que a gente cria as bases, né? Sólida, né? O autismo, sabe, Débora, ele ensina muito a gente sobre isso. A Isabela e o José estão diagnosticados no transtorno do espectro autista, né? Foi um choque pra gente assim, mas ao mesmo tempo uma grata surpresa. Novo desafio. Muda tudo, né? A paternidade, a maternidade já é um desafio. Quando você tem um diagnóstico de autismo, é um desafio que ele é o mesmo, mas ele começa a acontecer dentro de um universo diferente. Porque o autismo ele é basicamente isso. Ele é uma leitura da realidade de uma forma muito peculiar. Então, o autista ele tem uma leitura do mundo, dos sentimentos, que é muito dele. Então, o que acontece? Que eu estou falando que a gente aprende. Você, para poder ser efetivo no diálogo e na construção, na formação, quer seja cognitiva, quer seja de caráter, na formação de um autista, você precisa entrar no mundo dele. Você precisa entender como é que ele pensa. O José e a Isabela, por exemplo, eles têm assim, uma rotina de terapias muito intensa, terapia ocupacional, de integração sensorial, psicopedagogia, fisioterapia, várias coisas integradas. Assim. Isso é muito igreja, cara. Isso é muito reino de Deus, esse negócio. Porque essa integração favorece o desenvolvimento deles. Então, não muda quem eles são, mas dão para eles ferramentas de como lidar com o mundo. Sim. Cara, isso é evangelho. Impulsiona eles, né? Impulsiona. Isso. E dá para eles assim, cara, diante dessa... E para nós, pais, a gente começa a identificar, por exemplo, alguns gatilhos. Isso aqui pode gerar aquilo outro no José. A gente se antecipa. Isso é muito igreja, cara. A gente enxergar algumas dificuldades e a gente se colocar ali. A gente não pode evitar, né? Que vai acontecer. Eu não posso evitar as crises deles, eu não posso evitar, porque o gatilho, aliás, porque a crise ela é própria do autista, em determinadas circunstâncias. Mas eu posso identificar o gatilho e tentar amenizar aquele negócio. Eu acho que isso é muito esse processo, sabe? De desenvolvimento da própria igreja no contato dela com o mundo que a gente vive. Sim. E aí a adaptação dos espaços, a gente está nessa política aqui na igreja, né, de inclusão, de adaptar os espaços, formar lideranças para isso. A gente tem hoje no Ministério Infantil mais de 30 crianças autistas. E é um olhar que uns anos atrás não se Sem tinha, contar os adultos, né? Sem contar, agora está brotando adulta com comigo. TDAH, né? A gente foi no diagnóstico do José, e o diagnóstico para o TEA do José foi antes da Isabela. A Isabela tinha um diagnóstico de TDAH desde pequenininha. E a gente estava bem sossegado com isso. A Lidiane, quando ela desconfiou que o José era autista, a gente logo foi atrás, e aí o médico bateu o olho assim, era tão claro que a gente já saiu dali praticamente com laudo. Lógico, teve que fazer todos os processos. Mas eu lembro quando terminou a consulta, assim, a primeira consulta com o José, a Isabela, assim, a Lidiane, aí o médico virou e falou assim: agora deixa eu falar com você, pai. Você está tratando seu TDAH com quem? Eu quase caí de costa. Como assim TDAH? Você tá doido? Ele falou: você não trata? Eu falei: como assim? Eu? Aí ele começou a descrever o meu comportamento. E eu falei: caramba, eu tenho TDAH, velho.
E quando eu comecei a tratar o TDAH, a minha vida mudou. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Não, é engraçado que os adultos Sem, dessa né? época que estão descobrindo sofreram a vida inteira com Pois é, isso, isso que eu tô sem ter o dizendo. diagnóstico, Eu porque olho- naquela época não se falava disso, isso. né? Isso acaba E hoje, que é uma luz hoje que ajuda. E a igreja? e hoje a gente está falando dentro da igreja, E a né? igreja tem um papel imprescindível nesse processo, sabe? Porque não só do ponto de vista terapêutico, mas do ponto de vista do evangelho. Porque o evangelho, ó, assim, ó, Jesus chamou Pedro assim, ó, vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Eu gosto dessa expressão, porque o Senhor Jesus leva em conta toda a história do Pedro. Então tudo que ele viveu ali é parte do que ele antes, né? É parte do que ele viveu depois. Tanto que Jesus, Pedro, quando ele depois que ele nega Jesus, ele procura Jesus de novo aonde? No barco, na praia. E Jesus aparece lá em João 21 e tal. Então essa coisa do universo de cada pessoa dentro do reino de Deus é o que faz a igreja, é o que torna a igreja relevante. A igreja não muda quem a gente é, ela transforma quem a gente é. Pastor. A igreja não, o evangelho, né? A igreja como ambiente. E puxando um pouco pra gente encerrar, a gente já tá aí no nosso horário quase estourando aí. Eu percebi que durante essa ótima conversa que a gente teve, que o senhor mesmo falou sobre muitos desafios que o senhor lidou aí desde a juventude, né? Então, tipo, a sua jornada cristã parece que sempre era um novo desafio. E a gente até termina com pouquinho aí, sabendo um pouco do diagnóstico das crianças, enfim, mas é como se é um novo desafio aí. E eu acho que um pouco da sua personalidade de ser essa pessoa sonhadora, essa pessoa que consegue ver um pouco à frente, eu acho que isso também te dá um pouco de esperança para sempre viver o próximo dia, assim, né? Porque eu acho que você não fixa os seus olhos no que está acontecendo, às vezes num diagnóstico, às vezes num problema, às vezes em tudo que está acontecendo no dia, mas essa visão sonhadora te permite, tipo assim, cara, não, daqui 5 anos vai estar assim, daqui 10 anos, no dia de amanhã, acho que você às vezes tem essa esperança, né? E queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque muitas vezes a gente fixa os nossos olhos muito no agora, muito na palavra que foi nos dada, no diagnóstico, ou até no desafio que é proposto, e muitas vezes a gente sente incapaz, enfim. Então, que a gente conseguisse concluir com essa palavra de encorajamento que parece que é tão real na sua vida, sabe? Esse lugar de, tipo, não é sobre mim, mas é sobre, tipo, a força que Deus dá e a gente arregaçar as mangas e, tipo assim, vamos seguir aí, sabe? Uau! Assim, a causa precisa ser maior. O evangelho, a igreja tem uma causa, é o evangelho tem uma causa, é Jesus. E o próprio Senhor Jesus colocou a gente nesse negócio, chamou a gente para isso. Então, às vezes, andar com Jesus é andar na contramão de muita coisa que parece ser óbvio para a gente. Que é o quê? Não, é bênçãos e é mesmo. Mas é um chamado para um desafio. Porque a gente, por exemplo, a gente vive literalmente em outro mundo. Nós não somos desse mundo, né? No sentido desse mundo jaz no maligno. Nós estamos no reino de Deus, que já é, mas ainda não. Então, essa tensão, ela é característica de quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus e não vive essas tensões, esses desafios, é porque talvez falte alguma coisa nesse processo. Porque o próprio Senhor Jesus falou assim, que no mundo a gente vai ter aflições. Agora, a gente precisa olhar para Cristo. Olhar para Cristo é olhar para a história, no sentido de olhar para o retrovisor, ver assim, quais são os desafios que tantos enfrentaram para que a gente tivesse até aqui. Então a gente tem que honrar. A esperança, Débora, ela começa na capacidade de honrar o passado. Ninguém consegue vislumbrar um futuro se não aprender a honrar um passado. Eu, por exemplo, eu entendi na minha vida que enquanto eu não aprendi a honrar os meus pais, que me trouxeram até o ponto que eu vi a minha vocação acontecendo, a minha conversão e tal,
a coisa não andou. Porque eu olhava para o meu passado como outra coisa e não como parte disso tudo. Então acho que começa aí. Então olhar para Jesus é olhar para a história, porque olhar para o passado é discernir o que está acontecendo para poder ver com mais clareza possível o que Deus tem proposto para nós. Uma palavra, eu preguei recentemente nesse texto, foi muito difícil pregar, inclusive, que é quando os discípulos se reúnem para escolher o Matias, em Atos 1. E Atos 1, versículo 15, ele começa dizendo assim, que o Pedro se levantou. E ele falou, gente, convinha que se cumprisse essa profecia sobre o suicídio de Judas. Ele pega um negócio amargo, difícil ali, o luto. Mas aí ele fala assim, mas, gente, isso aqui é a história de Deus. A gente não vai lidar com isso. Mas tem todo o universo para frente. E aí eles olham ali no José e no Matias, assim, alguém para preencher aquela vaga, e ele traz o coração para aquilo, o pessoal ora a respeito daquilo, eles lançam sortes ali, aquele negócio. O Matias assume, e cara, vem o capítulo 2 de Atos, já com a descida do Espírito Santo, e a igreja, pum, ela rompe. Então, esse processo de luto e de vislumbrar a esperança no meio da dor, ele foi crucial para a igreja primitiva. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa viver as dores que a gente está vivendo nesse sentido de assumir cada um o seu papel. Pedro assume um papel ali que o próprio Jesus falou para ele. Um pouquinho antes, Jesus falou assim, cara, você me ama, eu te amo. Então pastoreia, cara. Então esse amor pela igreja, esse amor por Jesus. Quem ama Jesus ama a igreja. E quem ama a igreja ama Jesus. É uma relação de noivo e de noiva, né? Que João traz para a gente lá do Apocalipse. E também Cantares. Então eu acho que a gente precisa amar esse negócio. Ó, Débora, eu vou falar uma coisa para você. Eu amo, isso não é demagogia aqui não. De verdade, do fundo do meu coração, assim como eu amo a olaria, tudo, eu amo essa igreja de um jeito tão visceral que eu não consigo me ver em outra igreja, em outro lugar, em outro desafio. Esse negócio é meu. Os meus filhos estão aqui, a minha esposa está engajada nesse negócio. Se eu não tenho esse sentimento pela igreja, tudo que eu vou fazer é relativo. E vai ser mensurado por números, vai ser mensurado por projeto. Não, gente, é vida na vida, é discipulado, é orgânico o negócio, é sofrer com quem sofre, chorar. E nesse meio a gente tropeça, a gente cai, a gente erra, a gente acerta. Mas é assim que a igreja avança, sabe? A gente está sonhando com uma igreja transformação, espaço de adoração, novos aspectos. A gente vê aquele vídeo, né, Fer? Ali na campanha da reforma, a gente... A igreja é o futuro, a igreja dos nossos filhos, a gente vê, né? Eu quando vejo aquele negócio, eu me vejo pregando aquele púlpito lá, cara, com o telão e as crianças ali. A gente tem que ver isso. Eu acho que é isso que traz esperança. Isso. Por isso que eu tenho essa gratidão de todo o meu processo, desde a minha conversão até aqui, de ser esse cara que, assim, a chance de eu errar é sempre 90%, sabe? Nesse meu vislumbre, mas viver os 10% já está bom. E isso é maravilhoso. E eu quero deixar essa palavra. A gente tem que amar essa igreja, amar o que Deus está fazendo aqui, amar o que Deus tem colocado na nossa mão e fazer o nosso melhor. É só isso. O resto é Deus, a igreja é de Deus, não é nossa. É Ele que faz acontecer. Só que Ele faz questão de fazer acontecer através da gente. É isso. Amém. Que bate-papo legal. Bom, né? A gente vai ter que encerrar, mas antes nós temos aqui um presente para você, um voucher. Opa! Do nosso parceiro Girafas, do Parque Shopping Barigui. Tá aqui, entregue. Para você... Ganhou uma janta? Para você pegar seu brinde lá. Que chique, rapaz. E é isso aí, pessoal. Ó, minha gente, ó. É isso aí. Parque Barigui. Nosso Davi, apoiador. Obrigada pela conversa de hoje, pelo bate-papo. E você que está nos assistindo, não esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante pra gente. Siga também a gente nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, Facebook, nosso YouTube, @IPCTBA. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a palavra de Deus, para que os nossos testemunhos possam chegar em pessoas que precisam ouvir mais do Evangelho. Obrigada, pessoal, por ter ficado até o final com a gente. Deus abençoe. Obrigadão, Davi. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, minha gente. Deus abençoe. Valeu. Eu comecei errado. Vamos fazer de novo? Começo.
Eu falei, como começar essa prova em vez de falar prosa? Não tem problema. Não, mas nem apareceu. Agora, acho que a gente... Tá tudo bem, né? Acho que o legal é isso. O legal